Naruhodo Especial Prêmio Ig Nobel 2020, parte 1. Naruhodo Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte, uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente, com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Chá com a Impostora, comandado pela Ana Terra. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Chá com a Impostora. Olá, ouvintes do Naruhodo. Eu sou Ana Terra. Pra que tu estás gravando isso, menina? Ninguém vai sair aqui do Naruhodo, um programa muito melhor que o teu, pra te ouvir, não. Deixa isso pra lá. E essa é a minha impostora. Juntas, nós apresentamos o podcast Chá com a Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. Lá, eu entrevisto pessoas diversas para saber como a voz da impostora se manifesta nas suas vidas. Também temos espaço para relatos anônimos ou não, que engrossam o caldo das nossas conversas. Acesse o Chá com a Impostora no seu agregador de podcast preferido e também nas redes sociais. E veja que você não está sozinha, nem sozinho, se sentindo uma fraude de vez em quando. Eu sou anfitriã, roteirista e produtora. E conto também com a produção e edição da Doravante Podcasts, que trabalha para mais representatividade de sotaque na podosfera. O Chá com a Impostora apoia a iniciativa Mulheres Podcasters. Procure pela hashtag Mulheres Podcasters e ouça mais programas com mulheres em suas equipes. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo.
Altair, chegamos no episódio duplo que está entre os mais aguardados do ano, Altair. Pra mim também, é o melhor episódio do ano, é o melhor. Tá, o prêmio do Ig Nobel. É quando a zoeira se encontra com a ciência, Isso. Não é isso, Altair? Exatamente. Eu estava com medo de não ter esse ano por causa da pandemia, mas os caras geniais que são, fizeram. Mesmo assim. Então, já li todos os trabalhos, os prêmios extremos estão imperdíveis esse ano. Bom, quem ouve a gente já há algum tempo já conhece o prêmio Ig Nobel. Mas para quem não conhece, Altair, explica rapidinho do que se trata o prêmio. Então, o prêmio Ig Nobel, ele já tem... Esse é o 30º ano, né? Ele já tem há 30 anos, veja só. E ele é um prêmio que dado pela academia, né, por uma entidade acadêmica que é baseado numa revista, que é o Annals of Improbable Research, né, que são os anais de pesquisas improváveis, cujo centro é em Harvard, e aí eles pegam diferentes tópicos e elegem a cada ano 10 temas de pesquisa e dão um prêmio. E cada ano tem um tema. O tema desse ano são insetos. Tá, então eles ganharam um troféu em forma com partes de insetos e tal, né? Cada ano é um tema diferente. E no início, em 30 anos atrás, as pessoas achavam muito desrespeitoso, mas depois foram entendendo o quão legal esse prêmio é para a divulgação científica em geral, para aproximar das pessoas, né? O lema desse prêmio, né, são trabalhos científicos que fazem você rir e depois pensar, né? Certo. E todos esses trabalhos são escolhidos de fato por uma seleção acurada, são artigos muito bons, são pesquisas boas, que mostram mensagens interessantes. Diferentemente do Nobel, infelizmente, mas o Brasil já ganhou 3 vezes em 2008, e 2 prêmios em 2017 e um prêmio em 2020. Ganhamos mais uma vez, Brasil, é nóis! Brasil! Olha lá, hein? Isso, ganhamos mais um prêmio esse ano, o EBR, ganhamos, mais um, bacana. Inclusive o ganhador é um colega meu de departamento, a gente estudou junto, fez mestrado e doutorado juntos. Tá? Olha só. Então vamos falar sobre os trabalhos desse ano, Ken, então por favor. Vamos lá. A gente então vai falar das 10 categorias, não é isso, Altair? Isso. Na primeira parte a gente vai falar de 5 categorias e na segunda parte as outras 5. Isso. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com a primeira categoria. A categoria é Acoustics Prize, ou o Prêmio de Acústica. É isso, Altair? Isso mesmo. Vencedor. Uma colaboração entre Áustria, Suécia, Japão, Estados Unidos e Suíça. São Stefan Heber, Takeshi Nishimura, Judith Janes, Mark Robertson e Tecumseh Fitch. Espero que eu tenha falado o nome dele corretamente. Por induzir uma jacaré fêmea chinesa a vocalizar uma câmara cheia de ar e hélio enriquecido. Isso. Você já imaginou, né? Já imaginou a pesquisa, que bacana, né? Esse é um tema interessante. Parece que não. Como de praxe, vamos deixar todos os artigos originais na descrição, para quem tiver interesse, pode ir mais. Esse artigo é de 2015. Peraí. Então, assim, uma câmera com hélio, então significa que se esperava, ou a hipótese é se uma jacaré fêmea, ela ficaria com a voz também a voz aguda, é isso? A voz que a gente solta quando respira gás hélio de uma bexiga, é isso? Então, é por aí. Mas na verdade tem uma hipótese por trás, claro, né? Primeiro você dá risada, falando, como assim? Né? Dá hélio pro bagulho, pro jacaré falar fino, sei lá, né? A jacaré. A jacaré fêmea. Isso, a jacaré fêmea. Na verdade, tem uma hipótese muito interessante por trás que eles testaram. É uma hipótese da zoeira, claro, mas muito, muito importante. Esse artigo de 2015, os crocodilianos, em geral, né? Os crocodianos, são os animais que fazem mais vocalizações entre os répteis, assim, em geral. E menos aves cantoras, mas em algumas aves também, tem várias aves que vocalizam pouco. E mesmo os jacarés, os crocodilos e tal, vocalizam mais que algumas aves também. Vamos deixar também na descrição do link, do post no B9, um vídeo de um jacaré vocalizando. Para você ter ideia, caso você nunca tenha visto, né, tem lá o videozinho dele.
Ele faz um som gutural, assim, como se ecoasse da garganta dele mesmo, né? Porque não é tão comum assim a gente ouvir um jacaré vocalizando, né? Então, isso, mas na verdade eles vocalizam muito, né? Pois é, mas a gente acaba vendo o jacaré em silêncio. Isso, meio quietinho. Na maioria das vezes. Mesmo nos filmes, né? Mas no contato entre eles vocalizam muito. E aí, qual a importância dessas vocalizações, né? É uma hipótese ligada à biologia, zoologia e tal, né? As hipóteses é que, como os crocodilos, os jacarés ficam muito tempo dentro da água, eles são animais um pouco sociais. Então, por exemplo, na corte, então o macho tem que... A fêmea tem que escolher um macho. Como que ela faz pra ver o macho se ele tá dentro da água? É muito difícil, né? Essa gestão. E aí eles se comunicam muito por som. Então, por exemplo, uma hipótese que eles têm é que quando o crocodilo ou o jacaré, ele vocaliza embaixo da água, isso gera padrões de onda que outros jacarés detectam, e isso dá uma indicação do tamanho dele. Então eles associam o timbre, né, o padrão da vocalização com o tamanho do animal. Olha só. Então se eu sou um jacaré, tô andando por ali, de repente eu vejo uma vibração de som, de vocalização, eu consigo ter uma ideia. Esse cara eu não vou brigar porque ele é meio grande, esse aqui eu consigo chegar. As fêmeas também conseguem, esse aqui é mais bacana, tal. As fêmeas, elas só aceitam copular com machos maiores que elas. Como é que ela vai identificar o macho maior se ela não consegue ver, né, a rigor muito? Então o som ajuda muito nisso. Então essa era a hipótese, né? Na verdade, isso era uma hipótese. Será que o jacaré, de fato, consegue... o padrão de som que ele produz é relacionado, de fato, com o tamanho dele? Isso não tinha sido testado, era só uma hipótese razoável. E os autores desse artigo testaram isso, né? Verificaram isso. E o interessante é que, assim, se a gente descobre que a vocalização tem a ver com o tamanho do organismo, organismos pequenos, né, jacarés pequenos, não conseguem fazer um som fake, sabe? Porque precisa de um corpo maior. Então, a vocalização é um sinal honesto relacionado com a reprodução. Isso é altamente adaptativo, né? Então, uma das perguntas que eles queriam resolver era essa. Outra pergunta, é uma pergunta mais evolutiva, assim. Existem ancestrais comuns, né, entre répteis e aves, né? O nome desses ancestrais comuns é uma família grande, mas em geral são os arcossaurianos. E estudando o jacaré, a vocalização do jacaré, eles poderiam ter uma pista, com base nos fósseis desses arcossaurianos, de como seria a vocalização deles. Então tinha todo esse estudo acústico e tal, né? E aí eles estudaram um sinal, um grafoelemento sonoro, que é chamado formante. Tá? Provavelmente a gente nunca ouviu falar, né? Formantes, né? São amplitudes espectrais máximas resultantes da ressonância acústica do trato vocal, né? O que isso quer dizer na prática? Né? São frequências naturais de ressonância do trato vocal. Por exemplo, se você está sentado e você abre a boca e fala sem fazer muito esforço, o ar passa pela sua garganta e gera uma certa frequência de onda, né? Certo. Cada vogal que você produz, A, I, O, tem uma frequência de onda específica, em média. Isso é um formante, tá? Então, para cada padrão de vogal que você produz, tem uma frequência de onda específica. Então, por exemplo, as vozes masculinas, em média, quando elas fazem A, né, elas têm uma variação de 850 a 1610 Hz. Isso é um padrão, né? Os cantores, isso é muito importante para quem estuda canto. Temos o nosso Naruhodo, né? 213 e 214 sobre canto, né? Sim. Para os cantores é muito interessante saber os tipos de formante. Então você pode ter o som normal, com a voz normal, A, ou com a voz O, ou com a voz alta, né? Bem A, bem alta. Sim. E cada um grave, deles, né? Cada um deles depende do treino da garganta e tal, dos músculos da garganta, e tem uma importância, né, para treinamento de cantores e tudo mais. Eles queriam saber se o jacaré tinha isso, ou não. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram, porque uma das propriedades dos formantes é assim, quando você respira hélio, né, ou algum outro gás, o hélio é um gás inerte, então ele não faz mal pra você, ele não reage, né? É um gás nobre. Sim. Mas ele é mais leve que o ar. Então quando você produz som com a garganta e ele passa por um meio com hélio, né? A frequência de onda que gera é mais alta. Por isso que você fala fino. Por isso que você vai falar fino. Só que isso não altera as propriedades da onda, só altera a frequência, mas não a amplitude, né, da onda. Tá. Entendeu? E aí eles queriam ver se isso acontecia também com o jacaré, né?
Se acontece com o jacaré, quer dizer que o formante do jacaré é relacionado diretamente ao tamanho dele, né? Então, por exemplo, se você quem faz um A, você inala hélio e você fala A, né? Você vai falar um A mais fino, porque a frequência aumentou, mas a amplitude da onda é a mesma, né? Porque tem a ver com o seu trato vocal. Né? Eles queriam saber se o jacaré tinha a mesma coisa. E eles descobriram o quê? Que sim, tem sim! Né? Então eles botaram o jacaré numa caixa com água e tal, e aí no ar, ali eles colocaram numa condição com oxigênio e numa outra condição com 80% de hélio, né? E aí viu que o jacaré falava fino, tem lá no artigo tem a vocalização, ele falava nhê, né? Parecia uma bexiguinha, falava fino, mas não mudava. Então quer dizer que o jacaré tem um formante, né? Logo isso é relacionado, parece que é relacionado com o tamanho dele, né? Logo é uma comunicação, então eu sou maioral, eu sou fraquinho, dependendo de como eu falo. Né? Sim. E isso valida as hipóteses dos pesquisadores. Isso pode ser útil para verificar também a vocalização e, inclusive, criar em laboratório. Porque se eu sei a amplitude vocal de um jacaré, e eu sei que ele tem um formante, se eu criar no computador um arcossauriano com um certo diâmetro de garganta, que eu já sei, porque eu tenho o fóssil dele, eu consigo emular o som, né? E aí nos filmes de dinossauro vai aparecer agora um som mais realístico, né? Do bicho. Veja que legal. Certo. Veja que legal. Olha só, pra quem não é da física, Altair, a amplitude, pelo que eu me lembro, tem a ver com a altura da onda. A altura da onda, isso, é a altura da onda. E a frequência tem a ver com a velocidade. A quantidade de ondas que você tem no tempo. A velocidade das ondas. Então, como a sua garganta tem um tamanho fixo, né? A amplitude não varia, né? Mas o que pode variar é a frequência. Aí depende do padrão da sua garganta. E também da quantidade de ar que você exala, e também do meio, né? Se tem mais hélio, o ar passa mais rápido. Então, eles queriam ver o que dependia inerentemente do tamanho do bicho. E parece que, do mesmo jeito que a gente faz A, E, I, O, U, o jacaré também pode fazer. Ele só não faz o I, o U, porque ele não tem lábio. Ele não faz o biquinho, mas se ele fizesse... porque precisa fazer biquinho, exatamente. Se ele fizer o biquinho, vamos ver se dá pra fazer um jacaré falar. Então o que variava era a velocidade, que é o que a gente chama de frequência da onda, e o que não variava era a altura da onda, que é o que a gente chama de amplitude, é isso? Muito bem. Que era o formante. Olha que legal. Sensacional, olha só, hein? Muito bem. Essa, então, é a vencedora da primeira categoria. Isso. Vamos pra segunda categoria, então. Categoria Psicologia. Uma colaboração entre Canadá e Estados Unidos. Miranda Jacomin e Nicholas Roux, por inventar um método para identificar narcisistas através do exame de sobrancelhas. Isso aí. É isso, Altair? Olha que beleza. Desculpa o meu ritmo aqui, gente, é que eu tô fazendo a tradução simultaneamente aqui, tá? Do inglês. Não, e a gente mas combina, é isso, né? E a gente combina todo ano que o Ken não pode ver os temas. Tá? Pra pegar a situação natural. Né? Ok, você já identificou um narcisista com base nas sobrancelhas? Rapaz, olha só, eu nem passaria pela minha cabeça usar a sobrancelha então, pra identificar narcisista. Você acha que você consegue identificar um narcisista olhando pra ele? Não. O máximo que talvez a sobrancelha poderia dar de indício é de vaidade. Então, olha só, já estamos chegando perto. Então, esse artigo, o Nicholas Roux, quando eu estava fiz um estágio de pesquisa no Canadá, né, na Universidade de Toronto, eu conheci ele, né, ele é do mesmo departamento. Ele é o canadense, então? Ele é canadense, ele é americano, mas mora no Canadá, né? Tá, ele entendi. É professor lá já há alguns anos. E é bem a área de pesquisa dele, que é de reconhecimento de expressões faciais e tal, né? Ele sempre estudou isso. E como eu estudei no meu doutorado Barba, a gente conversou muito e tal, né? Então, tá bem dentro da área de pesquisa dele, assim. Você olha esse título, você passa, isso aqui é uma pesquisa do BuzzFeed, né? Um negócio primeiro, né? Não, mas é verdade, ó, analisar a sobrancelha e analisar a barba tá ali, hein? Não, tá perto, claro, eu gosto de pesquisa das unhas. Mas o legal é você ir vendo as minúcias, né? E vendo os detalhes. O artigo é muito bom. Muito interessante mesmo, assim. Você começa a ler, você fala, isso aqui não vai dar nada. Aí você começa a ver, nossa, que interessante. Você pode não concordar com a teoria, mas é interessante. Eu já associei sobrancelha com vaidade. E vaidade com narcisismo também tem uma proximidade. Então, você já percebeu que tem coisa, né? Assim, Então, assim, vamos destrinchar. É um artigo longo, mas vamos destrinchar ele porque é bem interessante. Primeiro, quando o artigo foi feito, esse artigo é de 2018, tá? Tá, recente.
né? Saiu numa boa revista sobre estudos de personalidade e tal. Então, assim, no começo do artigo, não existia uma hipótese que relacionava sobrancelha com narcisismo. Não existia. Isso foi descoberto nesse artigo, tá? Ele colocou no título o principal resultado dele, tá? Essa é a ideia. Mas assim, qual é a premissa, né? A premissa é que o comportamento narcisista... Então, primeiro, ele já faz uma ressalva, que é separar o narcisismo clínico, que tem no DSM mesmo, que é uma questão psiquiátrica, que não ele não fala sobre distúrbio de personalidade narcisista ou antissocial, não é nada disso, que é o caso grave, tá? Certo. Ele fala sobre um traço de personalidade que é o narcisismo, que todo mundo tem um pouco, tá? Sim. A questão é ser quando ele fica desadaptativo, tá? Mas todo mundo tem um pouquinho, tá? Depois a gente até grava um outro episódio sobre isso, mas quando a gente estuda a personalidade do ponto de vista sério, né? Você tem o Big Five, que são os 5 principais traços de personalidade. Aí, com o avanço da teoria, tem uma área, né, que estuda traços negativos da personalidade, né? Porque os outros 5, né, o do Big Five, são meio que neutros. Extroversão, introversão, neuroticismo, são coisas razoavelmente neutras, né? Mas aí tem um pessoal pesquisando traços negativos, assim, eminentemente negativos. E um deles é o narcisismo. E aí a importância de estudar o narcisismo, assim, no comportamento interpessoal. Pessoas narcisistas, em geral, elas são, de forma bem genérica, são mais egoístas, mais autofocadas nelas mesmas e mais fúteis, né? Que é bem a descrição que você deve ter imaginado, algo assim, né? São pessoas que têm maior interesse na sua atenção e admiração por elas em relação à intimidade e proximidade. Tá. E de novo, não é pra você pensar de forma estereotipada, ou não é. É uma gradação, é um traço. Sim, claro, é uma escala, né? É uma escala, isso. Igual os outros traços de personalidade. E tem métricas pra avaliar isso, tem escalas, né? A principal chama NPI, né? Que é o Índice de Personalidade Narcisista, tal, que é uma escala que você pode responder e tal. E aí existe uma teoria que é importante você detectar narcisistas cedo para você minimizar o contato para evitar perdas posteriores. Tem um valor adaptativo disso na comunicação interpessoal, é bem a área de estudos do Nick Rule, que eu também fazia parte. Então ele achava que características da face indicam para a pessoa que a outra pode ter traços de personalidade negativos como narcisismo. Era isso. Então essa era a premissa. Então o que ele fez? Ele fez 3 estudos nesse artigo. O primeiro estudo é descobrir se tinha características no rosto, não era só a sobrancelha, se tinha características no rosto relacionados com narcisismo. Foi o primeiro estudo. Sim, porque como você falou, no título ele acabou colocando a principal descoberta, isso, né? Mas antes do estudo acontecer, ele ainda não sabia que a sobrancelha teria esse destaque, isso, né? Muito bem, ele não sabia primeiro, né? Então, o primeiro estudo foi para descobrir quais áreas eram um pouco mais relacionadas caso tivesse. Aí ele descobriu algumas. Depois, o segundo estudo, como ele viu que a sobrancelha era importante, ele queria saber quais as características da sobrancelha. Se era a grossura, se era a densidade, se era a forma, né? Então ele fez um outro estudo para refinar isso, tá? A simetria, coisas assim, né? E o terceiro estudo, ele fez uma manipulação de efeito. Ele fez o seguinte, ele pegou fotos das pessoas padrão, de verdade, e aí, computacionalmente, ele modificava a sobrancelha e via se afetava a percepção dos outros. Então, é um estudo muito bem feito, assim, ele atacou pelos lados mesmo para testar a hipótese, né? Então, no primeiro estudo, ele pegou 39 estudantes, tirou fotos do rosto deles, num fundo branco, todo padronizado e tal. Eu lembro que quando a gente estudava, ele era o cara mais chato com as fotos, assim, para os estímulos ficarem perfeitos. Pensa um bicho atacado para isso. Então as pessoas tiravam uma foto do próprio rosto e respondiam um questionário de narcisismo. Tá? Autopercepção. Assim. Então você sabia quais as pessoas mais ou menos narcisistas e tinha o rosto delas, né? Então isso era o material. Aí depois ele mostrou essas fotos para um conjunto de outras pessoas que não tinham contato com as primeiras, né? Certo. E aí para essas outras pessoas, no estudo 1, ele mostrou primeiro o rosto inteiro e a pessoa tinha que dar uma nota de 0 a 10 com o quão narcisista ela achava que a pessoa era, né? E depois ele batia essa avaliação do narcisismo com o resultado do questionário, né? E dava uma correlação positiva, dava uma correlação alta até. Então parece que a pessoa identifica o narcisista, as pessoas mais narcisistas, mas ele não sabia exatamente o que. Ele via que as pessoas eram sensíveis, o rosto mostrava coisas, né?
Aí ele pegou outros, ele fez vários... Ou seja, peraí, a percepção de um terceiro batia com a autopercepção dos pesquisados. Isso, com os comportamentos narcisistas que eram apresentados no questionário e em relação ao grau de concordância dos indivíduos em relação a esses comportamentos. Tá? Perfeito. Aí parecia que o rosto tinha informações que ajudava a detectar. Beleza. Aí ele pegou outros grupos de pessoas, ele fez vários experimentinhos. Ele pegou o rosto da pessoa e modificou no computador e deixou só o olho, só os olhos, a faixa dos olhos. E via se as pessoas conseguiam discriminar. Aí ele via que quando colocava só o olho, não conseguia. Tá. Aí ele separou o rosto das pessoas na parte de cima, que é os olhos até o nariz, e a parte de baixo, que é o queixo, né? E fez experimentos com as pessoas com as partes separadas. A parte de cima as pessoas detectavam, a parte de baixo não. Então ele já viu que era metade de cima, né? Mas também Ou seja, ele tá tentando aí isolar as variáveis e chegar no que seriam os fatores primordiais. Isso, muito bem, né? E aí ele viu que só o olho não dava, só a parte de cima dava, então é a parte de cima. Aí ele colocou só a sobrancelha, só a sobrancelha também não dava. Né? Aí ele colocou o olho e a sobrancelha, aí sim. Aí sim. O olho sozinho não, a sobrancelha sozinha não, mas olho com sobrancelha sim. Isso. E aí já foi o primeiro estudo, então eu já peguei que era aqui. É essa parte. Beleza. Né? Aí veio o segundo estudo. O segundo estudo foi manipular a sobrancelha, né? E aí ele manipulou em função de várias variáveis que ele agrupou em 3 grupos, que era o arco, o tamanho do arco da sobrancelha, se a sobrancelha era mais arqueada ou não, traços de feminilidade da sobrancelha, se ela era mais delineada ou não, e uma outra característica que ele chama de distintividade, que era o quão grosso ou volumoso era a sobrancelha, tá? E aí ele foi testando isso. E aí ele viu que as 3 características são relacionadas com o narcisismo. Mas a mais importante é a distintividade, principalmente a densidade. Quanto mais denso... A densidade? Quanto mais densa a sua sobrancelha... Isso era mais presente nas pessoas mais narcisistas e também os terceiros reparavam mais na densidade da sobrancelha. Olha só. Né? E aí ele fez o seguinte, aí é o terceiro experimento, que é pra dar a cereja no bolo. Né? Ele fez o seguinte, ele pegou as fotos das pessoas que tinham o maior score no questionário, né? Colocou no computador e modificou o tipo de sobrancelha. Deixou a sobrancelha mais feminina, ou menor, ou menos densa, e aí a percepção dos outros sobre o grau de narcisismo diminuía. Mudava. Olha só, então de fato era sobrancelha. Aí a questão é por quê? Porque você já achou, mas por quê? Que raio tem a ver? E aí ele coloca uma teoria interessante, eu lembro... Qual a hipótese dele? Então, eu lembro meus tempos de barba. Por quê? Porque o que acontece? A sobrancelha, ela comunica muita coisa com o olho, né? Tanto é que se diz que a sobrancelha, ela comunica até mais do que palavras, em alguns contextos, no contexto não verbal. Olha só. Então você olhar pra uma pessoa com a sobrancelha arqueada ou não, faz muita diferença. Você consegue entender isso, quando alguém tá olhando pra você franzindo a sobrancelha ou não, né? Sim. Mesmo que ela olhe do mesmo jeito, é isso que os desenhos usam muito, né? Exato. Numa ilustração, no quadrinhos, né? Isso. Assim, a sobrancelha é o que define a expressão do personagem. Exato, né? Então, parece que a gente é muito sensível a isso, né? E aí ele coloca uma hipótese que isso tem a ver com um comportamento de dominância, que é relacionado com a presença de testosterona, né? Então a presença de testosterona condiciona uma maior densidade da sobrancelha. Em algumas pessoas, em algumas condições, também o excesso de testosterona é relacionado não diretamente à agressividade, mas o comportamento mais autocentrado e narcisista. Olha que interessante. E aí ele... Rapaz! Você não esperava, né? Olha! Foi longe, hein? Nossa, que trabalho bacana! E aí deixou aberto a porta para vários estudos moleculares, que é para onde ele vai agora. Né? Eu não sei de vocês, mas esse trabalho é bacana. Tanto é que ele foi no programa, ele foi apresentar no Ig Nobel lá, agradecer pelo prêmio, ele tava com um tampão em cima da sobrancelha. Sensacional, então. Parabéns aí a Miranda e ao Nicolas. Isso. Terceira categoria, Prêmio Medicina. Uma colaboração entre Holanda e Bélgica. Nienk Vulnik, Damian Dennis e Arnold van Loon, por diagnosticar uma condição médica por muito tempo desconhecida, a misofonia, que é o incômodo de ouvir outras pessoas mastigando. Isso. Você já ouviu falar desse termo? Já ouvi falar, e conheço pessoas, inclusive, que têm
incômodo, vamos dizer assim. Né? Então, na verdade, muitas pessoas mandaram perguntas para o Naruhodo pra gente fazer um episódio sobre misofonia, né? Verdade. E esse artigo, na verdade, são 2 artigos, né? Que ganharam o prêmio, é um conjunto de 2. Esse grupo, que é um grupo holandês, ele é o grupo mais dedicado a entender as características da misofonia, né? Essa sensação de incômodo excessivo com sons, não é só sons de mascar, mas também principalmente. Esse artigo, o primeiro artigo de 2013 e o outro é de 2017. Eles quase conseguiram responder as 4 causas da misofonia. Assim, bem interessante. Eles defendem, né, esse centro na Holanda, é um centro médico, psiquiátrico, eles defendem que a misofonia, em caso mais severo, seja colocada no DSM, sabe, no compêndio de distúrbios mentais, ele acha muito grave e tal, né. E é um estudo interessante, eles começaram em 2013 com um grupo lá na Holanda sobre misofonia especificamente, e depois de 2 anos eles já tinham 50 pessoas que se tratavam ali, né. O que é basicamente a misofonia, né? Ela é um conjunto de reações imediatas aversivas, como raiva, nojo e agressão impulsiva, frente a diferentes comportamentos, tá? O principal comportamento ligado à misofonia é mascar coisas. Mas as pessoas se incomodam muito também com respirar, né? Que aí respirar pelo nariz ou pela boca, padrões de respiração. O mascar é assim. Isso, já tem gente que vai querer jogar o que tiver na mão na parede, né? E a respiração... Isso, olha o SMR do Satanás aí, é isso aí. É isso aí. Então, o mascar é o principal, é como a misofonia acabou sendo percebida, assim, né? Mas tem outras coisas que dão pira nas pessoas, que é bater dedo, tipo ficar batendo o dedo, a caneta ou o pé, né? Também gera. Certo. O teclado, tipo digitar, né? Algumas pessoas têm uma reação muito grande a isso. Esse comportamento de misofonia, ele aumenta, ele fica mais grave quando você tá vendo a pessoa. Então, por exemplo, se você tá do lado e eu não tô te vendo e você tá mascando, isso gera um incômodo. Mas se eu estiver olhando pra você, é pior ainda, tá? Faz sentido. E existe agora uma nova variação, né, da misofonia, que é chamado misoquinésia, que é relacionado com movimentos. Tem certo tipo de movimento que gera esse ódio aí, interno, né? Temos um Naruhodo que ataca o principal comportamento que gera misoquinésia, que é o comportamento de olhar pra cima, revirar o olho, sabe? Isso, aquela olhinho revirando, isso, né? Aquele sabe? Que você faz. Isso também dá misoquinésia em algumas pessoas. Tem um emoji, né? Tem um emoji do olhinho revirando. Isso, exatamente. Então, muita gente, assim, se incomoda com os sons, mas a misofonia que eles estão falando nos artigos é grave, uma grave mesmo, assim. Inclusive, da amostra de pacientes que eles atendem, 12% já espancaram o parceiro por causa disso. Caramba. Assim, mas é uma coisa involuntária. Então, aí dá pra entender por que ele tá querendo colocar é grave. Como um distúrbio, né? Porque numa gravidade maior, ela realmente traz consequências. Muitas. Não, gera isolamento social na pessoa, né? E pode gerar agressão dos próximos também, né? Porque é um comportamento completamente desproporcional, assim. A pessoa ouve o som, não é assim que ela vai ficando com raiva e vai embora, sabe? Ela pega o que tem na mão e joga, sabe? Os casos mais graves, assim, a pessoa... Imagina, você tá num restaurante, sei lá, no shopping. Tem alguém perto mascando, você pega o que você tem na mão e taca na pessoa, sabe? Isso são alguns casos que eles descrevem, é muito grave, né? Aí a pessoa, para evitar o contato, ela não sai mais de casa, né? Ela começa a usar fone de ouvido o tempo todo, né? Ela evita as pessoas. Então, para o indivíduo é muito grave, ele não consegue evitar, né, isso. E para os outros também pode ser perigoso de alguma forma, né? Então é ruim para todo mundo, né? Então o primeiro artigo que eles escreveram é para descrever essa misofonia, né? A etiologia melhor, tá? O segundo artigo é uma proposição de tratamento. O interessante é que é possível tratar, né? Com terapia cognitivo comportamental de pareamento, né? Você começa a parear sons cada vez mais próximos do aversivo com outros sons. Então, que não causam incômodo para a pessoa. Isso. E aí você vai pareando isso, né? Junto com a conversa, né? Não é uma coisa tão mecânica assim. E os resultados parecem positivos. E mais recente ainda que isso, agora em 2020, esse mesmo grupo holandês,
ele está mapeando o cérebro das pessoas com misofonia e parece que tem áreas diferentes também, né? Então mostra que é uma coisa, tem uma causa material, pelo menos formal, bem definida, né? E inclusive eles mostram que com a terapia cognitivo-comportamental, a atividade dessas áreas que ficam muito ativadas no contato com esses sons aversivos diminuem, né? Então é muito legal, assim, muito legal esse grupo da Holanda. Isso aqui é estudo sério, hein, Otávio? Muito, é um prêmio mais que merecido, assim. Ele quase não é um Ig Nobel. Pois é. Não, mas valeu, porque eles ganharam muito mais visibilidade depois, sabe? Então trouxe, por exemplo, na Holanda, saiu na TV, então trouxe para as pessoas a questão da misofonia, elas pensarem mais, né? Então teve um impacto em políticas públicas, na saúde pública, bem interessante, né? Então, o prêmio mais que merecido e vai alimentar o Naruhodo futuro que faremos sobre o tema, quando surgirem mais evidências. Sensacional, parabéns aos holandeses. Quarta categoria, Prêmio Gestão. Vencedor foi a China, Altair. Guang'an, Mo Chanshan, Yang Kangsheng, Yang Guangsheng e Ling Shanxi. São 5 assassinos profissionais em Guangxi, na China, que gerenciaram um contrato para um assassinato. Isso. Um assassinato por dinheiro, né? Isso, eles são assassinos ritmo, assassinos por recompensa, tá? Rapaz... Essa história é sensacional. Essa eu preciso que você me explique, então, porque eu não tô entendendo nada. Que história bacana, eu fico impressionado. Porque, assim, tudo bem, é um assassinato e tal. No final ninguém morreu, pelo menos mal. Mas você pode trocar, tipo, assassino por empresa que fica passando negócio de uma pra outra. Tipo, quando eu li essa notícia, eu lembrei muito de banco. Sabe, banco que tem dívida e recontrata outra empresa pra processar a dívida e tal? Mesma coisa. Olha só, que beleza. A Celeuma aconteceu em 2019, tá? A Celeuma. Tá. Existia um comerciante grande, né, nessa região da China, chamado Tan Yonghui, né? Esse homem de negócio, ele foi processado por um outro homem chamado Wei, né? E aí tinha uma questão legal, jurídica, e o Tan Yonghui estava com medo de perder muito dinheiro pro Wei, né? Por conta de alguma tramóia lá, né? E aí o Tan contratou um assassino pra matar o Wei, né? Aí ele chegou pro primeiro, que era o Xi Guang, né? Chegou, Xi, seguinte, eu vou te dar 2 milhões de yuans pra você matar o cara, o Wei, né? O meu desafeto. 2 milhões de yuans dá algo em torno de $282 mil. É dinheiro. É uma grana. É uma grana. Aqui no Brasil dá 370 bilhões de reais. Então, no atual câmbio é mais ou menos isso. É o câmbio do Brasil, cara. Aí o Xi Guang falou, beleza, então vou lá, né, vou descer a bala nele. Falou, beleza. Uhum. Aí o Xi Guang, ele tava meio preguiçoso. Ele falou, é uma bolada, né? Eu tô meio com preguiça hoje, eu não tô com a agenda cheia, tinha muitos presuntos pra fazer. Eu vou sublocar o meu trabalho. Aí o Xi Guang contratou o Mo Tian. Subcontratou. Isso. Uhum. Aí o Xi Guang chegou pro Mo Tian e falou, eu preciso que você mate ali o Wei e eu vou te dar eu vou te dar 2 milhões. Eu vou receber, primeiro eu ia pagar 2 milhões pro Xi Guang, né? O Tan ia pagar 2 milhões pro Xi Guang. Aí o Xi Guang contratou o Mo Tian por 1 milhão. 1 milhão, né? Fala, tá bom, né? Ainda é muito. Sim. Aí foi lá, aí o Mo Tian falava 1 milhão, falou, beleza, tal, 500 mil agora, 500 mil depois de mostrar o presunto. Falou, tá bom. Aí o Mo Tian também tava meio enrolado na data, gente morrendo o tempo inteiro. O Mo Tian chegou, contratou o Yan Sheng. Chegou, ó. Certo. Yan Sheng, vai lá, ó. Vamos fazer o seguinte, você vai lá, eu te dou 270 milha agora, você mata o cara e na volta eu te dou 500 milha, né? Então ele ia ganhar 1 milhão, ia deixar 770 com o outro. Falou, beleza. Certo. Aí o Yan Sheng falou, pá, bacana, é nóis, demorou, tamo aí, né? Aí o Yan Sheng também tava, sei lá, tinha o final de semana, tinha um jogo de futebol, não queria matar o cara, né? Ficou meio assim. Aí o Yan Sheng chegou pro Li Xiangxi, né? Chegou pro Ling e falou, Ling, mata o cara lá, só que aí eu te dou 100 conto. Ó, veja que começou com 2 milhões, caiu pra 100 mil, né? Aí o Ling, o último, né, que era o Ling Xiang, devia ser assassino de galinha só, né? Só pra ganhar 100 mil, né, dos 2 milhões. Aí o Ling, não contente, o Ling Xiang fez assim, falou, vai me dar 100 milha? Falou, tá bom, né? Aí o Ling Xiang entrou em contato com o Wei, que era o que ia ser morto, marcou um café com ele, chegou, seguinte, me contrataram pra te matar, se você me der 1 milhão, a gente forja a sua morte.
forjar a sua morte, né? Porque no fundo é pra dar um cambal no resto. Aí Claro. o Wei chegou, beleza, vamos forjar a morte. Aí combinaram tal esquema, tiraram uma foto lá pra dar tudo certo. O que o Wei foi? Foi na polícia e denunciou todo mundo. Foi todo mundo pro Chilindró. Né? Olha que história bonita! Não é história bonita? Né? Muito boa a história, muito boa. Tem um monte de empresa que é assim, que fica fazendo offshore com várias outras e delegando os trabalhos, e no final, sei lá o que acontece, né? Isso aqui é esquema de rachadinho, eu não sei, é impressionante. É a rachadinha chinesa. É a rachadinha chinesa de vidas, de pessoas. Né? A escola dos milicianos com a rachadinha tá fazendo carreira internacional. Pois é. Mas mereceu o prêmio, não é? Um prêmio de administração bacana? Não é o jeito como você vai criando empresas, né? Que coisa maluca. Muito bom, muito bom. Sensacional. Essa sim tem cara de gnome, hein? Pois é. Parabéns à China, então. Quinta categoria, a última dessa primeira parte. Prêmio Entomologia foi para os Estados Unidos. O Richard Vetter, por coletar evidência de que muitos entomologistas, que são cientistas que estudam os insetos, têm medo de aranhas que não são insetos. Isso. O Richard Vetter, ele fez, vamos deixar o artigo, bem interessante o artigo dele, e que ele mostrou que pessoas que estudam insetos e acabam manipulando aranhas também, têm mais medo de aranhas do que dos outros insetos, né? Então, olha só. Você deve ter aquele amigo que foi fazer biologia. Aranha não é inseto, é isso? Aranha não é inseto, é um aracnídeo, né? Mas você já deve ter aquele amigo biólogo que tem interesse, que fica pegando barata na mão, fica pegando esses... Sim, besouro, Tudo, cobra, tudo, né? E aí tem muitos pesquisadores que trabalham com zoologia, trabalham com esses organismos, né? E aí o Richard Vetter fez uma amostragem com essas pessoas, né? Bem interessante os achados dele, é um artigo de 2020 ainda, desse ano. Ele pegou um grupo de pessoas que trabalham com entomologia, né? Que são entomologistas, que manipulam insetos artrópodes ou aracnídeos vivos e que experienciam sensações negativas frente ao contato com esses bichos, né? E aí ele perguntou várias coisas, assim. E é comum, assim, é isso? Apesar de ser um entomologista e a aranha não ser um inseto, é muito comum o entomologista estudar aranha também. Sim, e eventualmente ter medo, né? O estudar a aranha não é o problema é mesmo assim ter medo, né? Ele identificou que os padrões de receio dos entomologistas e das pessoas que estudam aranhas diretamente são muito parecidas com os padrões das pessoas comuns, né? O que muda é a prevalência. Assim, o grau de medo é menor do entomologista, ainda bem, né? Coitado. Mas ele fez uma variação bem interessante. Para quem tiver interesse, é legal ler o artigo, porque no final ele faz um estudo qualitativo, ele fez algumas entrevistas, além da parte quantitativa, é bem interessante, né? E aí ele aplicou um questionário, tem um questionário validado de medo de aranhas, né? Que foi validado inclusive por um psicólogo que trabalha com fobias, né? Com 18 questões e tal. Então só pra você ter uma ideia, esse questionário, a pontuação vai de 0 até 126, tá? A pontuação. E a média dos entomologistas deu 28 pontos. Então, em média, eles têm pouco medo, né? Só que você sabe dizer qual é a média do medo das pessoas comuns? Eles não têm um estudo populacional, mas o que eles têm é pessoas com fobia. Pessoas com aracnofobia têm mais de 90 pontos, tá? Se você tiver mais que 90 nesse questionário, eles têm bastante medo mesmo. Mas eles tiveram 28, mas o desvio padrão foi 27. Então a distribuição não era normal dos dados. Você tinha um cluster de pessoas que tinha pouco medo, quase zero, e um cluster que tinha até bastante, né? Não chegava a 90, mas tinha bastante, né, medo. E aí ele começou a entrevistar esses dois grupos de pessoas, as pessoas que tinham pouco e as que tinham muito, né? Pra comparar. E aí é bem interessante, assim, a abordagem que ele fez, né? Ele pegou as pessoas que tinham mais medo, né, os entomologistas que tinham mais medo, e perguntou por que você tem medo de aranha, né? E aí eles linkavam as características. Essas pessoas tinham medo de aranha por causa do jeito de andar delas, porque elas têm hábitos furtivos, né? Que é aparecer de repente, né? Você já viu a aranha? Sim. Né? Sim. Ela é rápida e ela tem muitas patas, né? Esse esquema de pata e tal, né? Quem tem medo de aranha deve estar sentindo as patas, né? Então, é esquisito, né? É muito associado com barata também, né? E aí, ele verificou nessa amostra de pessoas que têm muito medo de aranha, dos entomologistas, né? Que tem mais medo, quase 50% deles tiveram encontros negativos com aranhas durante a infância, né? Então, durante a infância, eles tiveram experiências de que a aranha subiu em cima deles, ou de que eles entraram no lugar e tinha uma aranha, sabe? Foram surpreendidos e tal. E isso gera uma marca, né? Uma marca mnemônica neles, que acaba gerando receios depois quando eles ficam adultos, mesmo quando eles trabalham na área. Olha que interessante, né?
Isso é muito comum também em pessoas com fobia. Pessoas com fobia têm essa associação, só que nas pessoas com fobia é maior ainda, né? Sim. Eles conseguem lidar disso de uma forma melhor. E no final do artigo ele fez uma lista, o autor, o Richard, fez uma lista de vários bichos, né? Quais bichos os entomologistas gostam menos e quais eles gostam mais, tá? Os que eles gostam menos, em ordem, é a pulga. Pulga é o pior, tá? Pra eles, esse o bicho desgraçado é pulga, né? Pulga, também porque passa um monte de doença, né? Enfim, sim. Pulga, aranha, e é difícil de pegar também. É, difícil de pegar, né? Então é pulga, aranha, mosquito, rato, escorpião e vermes. Vermes presentes em decomposição, né? Certo. Então são as classes principais de coisas que eles não gostam, assim, né? Tá, eu diria que eu também não. Então eles seguem o padrão natural, né, da população, só que numa escala menor. Pra eles é mais adaptativo lidar com o medo. Mas mostra um resultado interessante, né, que mesmo pessoas que lidam com a área podem ter medo de aranhas. Muito interessante o trabalho dele. É verdade, parabéns aos Estados Unidos, então, por essa conquista. Isso aí. E chegamos aqui, Altair, ao final da primeira parte desse episódio duplo especial. Sim, aguarde os próximos episódios, porque ainda temos emoções. É verdade, ó, a gente vai ver no próximo episódio, na parte 2, o prêmio de Física, o prêmio de Economia, o prêmio de Ciência de Materiais e o prêmio de Educação Médica e o nobre prêmio da paz. Exato. Então, a gente se vê na segunda parte. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.